livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, a partir do verso 8, nos diz: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e, de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Os chamados profetas menores, eles sempre falavam de julgamento, da condenação que poderia haver tanto para a parte do norte, Israel, como para a parte do sul, que foi Judá. E aqui nós encontramos a mesma situação, Deus falando através do profeta Sofonias, a respeito de um julgamento que viria contra Jerusalém. As atenções de Jerusalém deveriam ser voltadas para as nações. O profeta estava observando o julgamento divino antecipado das nações, que deveria ter sido uma lição para Jerusalém. Antes de voltar-se para o julgamento futuro, que ainda está por vir, era o que o profeta Sofonias falava. Esse julgamento futuro era uma espécie de um preparativo à restauração e à purificação tanto em Israel quanto entre as nações. E dessa maneira, o profeta celebra o reino futuro do Senhor, a sua vitória sobre os seus inimigos e o seu amor e presença no meio do seu povo. E podemos fazer uma comparação com a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor também pode cantar esta canção em celebração à vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e em antecipação do seu futuro quando ele retornar para buscar a sua igreja. E aqui no verso 14 encontramos esse cântico da filha de Sião, que refere-se à cidade de Jerusalém. Canta, ó filha de Sião. Jerusalém
está baseada na prática usual entre os profetas, lugares e objetos conforme o seu gênero gramatical. Então aqui o Senhor fala do Monte Sião, o Senhor fala da cidade de Jerusalém. E aqui diz o texto no verso 14: regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Então aqui esse regozijar é algo que o Senhor estava afastando de Jerusalém. Foram superados. Essa profecia encontra o seu cumprimento final na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o único que satisfez o julgamento de Deus contra o pecado e derrotou os inimigos de Deus através da sua morte lá na cruz do Calvário. E por isso nós também estamos alegres, podemos nos regozijar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos, no capítulo 3, verso 23 a 25, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá, que satisfaz o julgamento de Deus contra o pecado, e o Senhor Jesus Cristo também derrota os inimigos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo também diz aos Colossenses, no seu capítulo 2, verso 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Dessa maneira, o profeta, ele fala palavras bonitas. Ele diz ainda no verso 15: o Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. E isso é maravilhoso, porque quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo encarnado, quando ele esteve com Felipe e Natanael, e ele pôde estar conversando com os dois, em João capítulo 1, verso 40, chamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Senhor Jesus, ele veio trazer a promessa da habitação de Deus no meio do seu povo, que é o Rei de Israel, e a glória encarnada de Deus. Então, em João capítulo 1, ainda no verso 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a nossa alegria é de saber que o Senhor Jesus Cristo, ele está expulsando o nosso inimigo. Nós já não estamos mais presos sobre a escravidão do pecado. A condenação que era contra nós
o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Então, esta foi uma maravilhosa expulsão que o Senhor faz. Satanás perdeu seu trono em nossa natureza, assim como ele perdeu o seu assento no céu quando ele foi expulso da presença de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo destruiu o dominante poder de Satanás sobre nossas vidas. O diabo pode nos inquietar, mas não pode reivindicar-nos como sua propriedade. Seus grilhões não se encontram mais sobre os nossos espíritos. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertou e somos verdadeiramente livres, como diz em João capítulo 8, verso 33. O arqui-inimigo ainda é o acusador dos irmãos, porém mesmo desta posição, nosso Senhor o removeu. Nosso advogado, ele silencia o acusador. Nosso Senhor repreende nossos inimigos e pleiteia as causas de nossa alma, de modo que nenhum mal nos sobrevém de todas as injúrias do diabo. Na qualidade de tentador, o espírito maligno ainda nos assalta e procura incutir suas próprias insinuações em nossas mentes. Mas em tal circunstância, ele também é expulso no que se refere à sua preeminência anterior. Satanás introduz-se sorrateiramente como uma serpente, porém não governa como um soberano. Ele profere com veemência pensamentos blasfemos quando tem oportunidade. No entanto, que grande alívio podemos desfrutar quando o Senhor lhe ordena calar-se e o faz retirar-se furtivamente como um cachorro chicoteado. Por isso, ó Senhor, faze isto em benefício de qualquer crente que agora está inquieto e fatigado por causa dos latidos de Satanás. Expulsa os inimigos de teu povo e mostra-te glorioso aos olhos deles. O Senhor já prostrou o inimigo, agora expulsa-o. Ó, que tu, Senhor, expulses do mundo o teu inimigo. Essa deve ser a nossa oração. E ainda em Sofonias, no restante deste capítulo 3, nós encontramos, no verso 16, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deus também faça de ti, neste dia, uma pessoa alegre, uma pessoa que se deleita no Senhor, uma pessoa que canta louvores a Deus, que exulta ao Senhor, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti
e lançou fora o teu inimigo, o Rei de Israel, o Senhor, e está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Vamos orar. Senhor, como é maravilhosa a tua palavra, e como isso aconteceu para Israel, e como tem acontecido para a igreja do Senhor, através da obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Nós estamos livres, nós estamos debaixo da tua graça. Por isso a nossa alegria, o nosso contentamento de poder te servir, de ter o Senhor como absoluto em nossas vidas. Opera através da tua palavra e do teu Santo Espírito nos corações. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.